Olá, minha gente! Novamente no caminho de Santiago de Compostela. Hoje, nosso 5º dia de peregrinação. Nosso percurso será entre o pueblo de Puente la Reina até Vila Maior. Ontem tivemos um fim de tarde extraordinário aqui em Puente la Reina. Um belo concerto, muito bonito, um final de tarde para não esquecer. O dia estava amanhecendo. Apanhei minha bagagem e dirigi-me para o local onde a bicicleta encontrava-se guardada. Lá ainda havia alguns bicigrinos, quando percebi que o pneu traseiro estava quase vazio. Como não estava totalmente vazio, tentei enchê-lo para verificar se havia sido vazamento pela válvula do pito. Para surpresa minha, após algumas bombadas, o pneu estava novamente cheio. Passei a perna na bicicleta e rumei em direção à ponte que também era a saída da cidade, rumo ao caminho. Em cima da ponte da Rainha, ou Puente la Reina, fiz fotos e voltei a calibrar o pneu novamente. Achei que estava mais vazio do que antes. Comecei meu dia pelas trilhas, já em melhores condições, mas com o pensamento no pneu. Fiquei mais tranquilo, pois no alforje havia uma câmara de ar sobre essa lente e materiais para eventual remendo. A trilha continuava bem mais tranquila que nos dias anteriores. Alguns trechos mais estreitos, mas no geral era melhor, mais larga e menos buracos. Em determinado trecho, encontramos parreirais de uva às margens da estrada. Eram cachos de uvas belíssimos, tive até vontade de colher algumas uvas e experimentá-las, mas respeitei os ditames do caminho. Há quem diga que esses frutos são deixados propositadamente pelos proprietários após a colheita da área, para que os peregrinos possam se alimentar com eles.
bombada no pneu para mantê-lo calibrado e segui adiante. Mais adiante cheguei a um pueblo, em que havia um terraço onde alguns peregrinos descansavam. Entendi que não dava para prosseguir sem que consertasse a câmara de ar, pois a cada 20 minutos era obrigado a calibrar o pneu. No campo seria muito mais complicado fazer a troca da câmara de ar. Ali naquele terraço, montei meu barraco, descarreguei os alforjes, coloquei a bike de ponta cabeça e comecei os trabalhos de troca da câmara de ar. Enquanto fazia o trabalho, percebi que chegaram um grupo montado a cavalo. Era cavalheiros e amazonas. Pareciam meio perdido quanto ao caminho, porque o local era um grande pátio e a continuidade do caminho passava obrigatoriamente por um arco de um dos terraços, de um prédio que parecia mais um grande convento. Orientei-o sobre o caminho, mas uma moradora logo apresentou-lhe um atalho alternativo para que não passasse pela área interna do prédio. Concluí o serviço, vamos lá novamente na estrada. Mais adiante, uma bifurcação me deixou em dúvida de qual direção seguir, e sem nenhuma sinalização. Foi quando descobri que a seta amarela encontrava-se por trás de um veículo, eis que chega em um grande aclive de difícil transposição. Deixei a bike e fui verificar, já com o pensamento de tirar toda a bagagem para subir a bicicleta sem carga e depois voltar para subir a bagagem. Isso iria demandar um bom tempo. Quando retorno, percebo que havia um grupo ao redor da bike. Era um casal de brasileiro que havia pernoitado no mesmo quarto em Saint Jean e mais um outro brasileiro que se juntou a eles. E as duas americanas. Já estava decidido, disseram eles. Vamos ajudá-los a subir a bicicleta com carga e tudo. E assim, entre um escorregão e outro, conseguimos subir a bicicleta. Este foi um dos tantos exemplos do verdadeiro espírito peregrino e do caminho de Santiago. A bicicleta só, não sei você, né? Cara, eu vou falar com vocês, viu, bicho? Viu como é bom? Eu ia perder meia hora só pra descarregar ela, trazer as coisas. A seguir foi um trecho bem tranquilo, com trilhas mais largas e menos buracos, e pelo menos um trecho até que a trilha foi se estreitando e ficando mais difícil. Até que cheguei a um local que, para continuar o caminho,
havia necessidade de descer uma infinidade de batentes de cimento, num aclive muito acentuado. Foi quando apareceu um espanhol empurrando sua bike, com os pneus vazios. Ofereci-lhe ajuda, pois dispunha do material para isso. Mas o espanhol agradeceu-me e disse-me que um carro de apoio o aguardava mais na frente. Em seguida, orientou-me que, seguindo a estrada, logo em frente retornaria a pegar a rota do caminho. E assim segui. O caminho estava logo ali. E mais na frente, um pequeno povoado e uma imponente igreja. Uma moradora me informou de que estava havendo missa. Era domingo, o meu primeiro no caminho. Passei o cadeado na bicicleta e adentrei na igreja e cumpri assim a minha obrigação dominical, assistindo a uma bela cerimônia. Ainda no povoado, encontrei uma fonte e um peregrino que acabara de encher sua moringa, mas tinha dúvidas sobre a qualidade da água. Informei-lhe de que a água era potável, conforme estava escrito em espanhol. Novamente na trilha, encontrei no meio do nada uma antiga igreja que parecia abandonada. Ao chegar por um dos lados, constatei que havia uma grande grade de ferro fechada a ferrolho, mas sem cadeado. Entrei e, para surpresa minha, havia um altar e uma grande cruz em madeira, embora não houvesse móveis ou bancos. Na saída, percebi que havia uma área para descanso dos peregrinos, repleta de oliveiras e algumas mesas e bancos de madeira. Novamente, peguei a estrada com sol escaldante e terra árida. Encontrei um grupo de peregrinos que vinha em direção contrária, certamente para descansar um pouco no local. Há trecho no caminho que segue magiando a carreteira ou a rodovia, que também serve para as pessoas que querem conhecer o caminho de automóvel. Logo em seguida,
cheguei a Estela, uma cidade grande em relação aos povoados que encontramos pelo caminho. Uma parada numa edificação que parecia um mosteiro ou uma igreja, mas ao subir os degraus constatei que estava fechado, como uma grande grade de ferro. Cheguei à Plaza Maior, onde havia uma imponente igreja. Depois, dei uma volta no entorno e segui em frente. Onde uma surpresa nos aguardava. Trata-se da Bodega Irache, onde há duas fontes, uma de água e outra de vinho, onde você pode se servir à vontade e fazer um brinde a Santiago e para fazer um caminho com bastante vitalidade. Era o que dizia a inscrição aposta ao lado das fontes. Enchi minha garrafinha e tomei alguns tragos já novamente e dei continuidade ao Cheguei ao próximo pueblo, Asqueta. Fiz uma rápida visita externa à igreja, pois nesse horário todos estão fazendo sua cesta e nada árabe. Mais adiante, grandes parreirais de uva e uma bodega, como são chamadas vinícolas na Espanha. Finalmente estava em Vila Maior, local que escolhi para pernoitar. Foi onde passei a noite em um quarto com 2 argentinos e uma norueguesa. O quarto ficava num sótão e era bem antigo, com madeira de grossa espessura e uma forma totalmente diferente de cobertura, uma mistura de barro, madeira e cal. Depois de um banho, saí do albergue e fui a um mosteiro. A localidade é pequena e são poucos os monumentos a visitar. No alto da colina estão as ruínas do castelo de São Estevão. A janta foi comunitária, com um grupo muito heterogêneo de nacionalidade, mas foi muito divertido, parecia uma torre de Babel. Havia uma americana que era voluntária do albergue e que comandava as apresentações. Momento de reflexão e depois muita comida e muito vinho. Amanhã, nosso percurso será entre a Vila Maior e Logrão. Aguardo vocês.